Olá pessoal, eu sou o professor Ismar e eu resolvi fazer esse vídeo porque agora que chega a época da entrega do PPI, começa a surgir muita dúvida, muita gente perguntando a mesma coisa. Então eu resolvi fazer esse vídeo, acho que vai ajudar bem aí a situação. Bom, sobre o PPI, como começar ou quais são as partes do PPI. Primeira coisa, foi pedido para fazer uma capa. Primeira coisa a fazer. Aqui, mais ou menos no meio da página, está o título do trabalho. Então, isso aqui é a capa. Depois, na próxima página, vem a folha de rosto. Tá? E tem as regrinhas da folha de rosto, está lá no AVA. Então, isso aqui, folha de rosto. Depois, a próxima coisa a fazer é a introdução. E essa introdução é muito importante. Essa introdução tem alguns elementos importantíssimos para o trabalho. Então, vou escrever aqui, introdução. Intro. A introdução é dividida em 4 partes. Essa primeira parte, muito importante, super importante, eu vou fazer até em vermelho, é a questão problema. Muito importante isso aqui. Sem isso daqui não dá para fazer o trabalho. Tá? Essa questão problema é super importante. Essa é a questão problema que vai dirigir todo o trabalho. O trabalho é a resposta dessa questão problema. Então teve pergunta assim, mas como que eu sei qual é a questão problema? Bom, a questão problema você vai definir. Em cima desse seu assunto que você definiu, você também vai definir qual é a questão problema. O que é que o trabalho vai responder. Isso daí você lendo artigos científicos sobre aquele assunto, você começa perceber que algo está te chamando a atenção. Ah, seria legal eu responder uma pergunta desse tipo, por exemplo. Então você define sua questão problema. Depois, o outro passo é a justificativa, tá? Justificativa. Importante também. A justificativa é aquilo que vai justificar por que esse assunto que você está estudando, esse tema, é importante ser analisado. A justificativa tem 4 características. Você pode justificar o trabalho pela questão social, por ele ser socialmente importante. Você pode justificar o trabalho porque é importante para a ciência, aquele assunto. Você pode justificar o trabalho porque ele é importante para uma instituição. Ou você pode justificar o trabalho porque você acha importante por um motivo pessoal. Na verdade, todas essas características seria interessante aparecer. Mas nesse trabalho eu estou pedindo somente a justificativa com essa característica social. Por que esse assunto é importante para a sociedade em geral. Depois, o próximo passo aqui é o objetivo do trabalho. E o objetivo tem muito a ver com a questão problema. Porque se a questão problema é o grande problema que está sendo analisado, o objetivo é responder essa questão problema. Então você pode colocar um texto aqui que tem muito a ver com a questão problema. E depois tem aqui a metodologia. Isso vai caracterizar que o trabalho é um trabalho científico. Então tem 4 passos aí na metodologia, que tem até um slide falando sobre isso daí. Você vai escrever aqui uma frase só. A próxima coisa a fazer
é o capítulo 2. Por quê? Porque esse daqui, esse que foi feito, essa introdução, é o capítulo 1. Tá? Agora vem então o capítulo 2. Capítulo 2. Esse capítulo 2 eu pedi para começar com o histórico. Primeira coisa, um histórico. Mas um histórico sobre o quê? Sobre aquilo que está se tratando da questão problema. Sobre aquilo em que a questão problema se refere. Algo importante que está sendo tratado no trabalho. Esse algo importante, como ele é importante, ele está na questão problema e também está no título do trabalho. Esse histórico, ele pode envolver mais de uma página, tá? Mas suponha que envolva uma página só, já está bom. Depois, o próximo passo. O próximo passo seria capítulo 3. Esse capítulo 3, que tem as teorias. Não precisa escrever teoria 1, teoria 2, não precisa escrever isso. Cada teoria já tem o seu título. Então aqui vai ter uma teoria, você vai tratar dessa teoria. Teoria quer dizer coisa que é feita por autores, que vem de artigos científicos, tá? Aí outra teoria. E essas teorias são o quê? São teorias que têm a ver com a questão problema. São teorias que são usadas para resolver a questão problema. Então, sempre tem que ser muito bem escolhida, de artigos científicos. Depois, o próximo passo. Essas teorias podem envolver mais de uma folha, 2, 3 folhas. Tá? Próximo passo. Você vai usar essas teorias e desenvolver aqui o seu raciocínio lógico para, usando essas teorias, você responder a questão problema. Então, o uso dessas teorias, tem autores que falam que isso aqui é o diálogo com os outros autores, para você chegar a uma conclusão, a uma lógica de solução daquele problema. Tá? E no final dessa conversa com os autores, você tem então a conclusão, que é a resposta definitiva daquele problema lá. Enquanto você está fazendo essas coisas, a partir do capítulo 2, você está usando citações. Então aqui, por exemplo, você usou esse histórico, ele veio de algum lugar, teve um autor. E isso daqui, esse autor, ele tem que estar lá nas referências. Então esse último aqui são as referências. Então esse autor que você usou aqui vai ter que aparecer o trabalho de onde você tirou, uma referência sobre ele. Outra citação que você usou aqui, outra citação que você usou aqui, outra citação que você usou aqui. Daqui para frente, do capítulo 2 para frente, tudo está cheio de citações. Você tem que colocar essas referências de onde vieram essas citações. E aí, terminou o trabalho? Não. Não terminou porque ainda falta duas coisas. Falta você fazer aqui um resumo. Olha que eu estou colocando ele depois da folha de rosto. Tá? Um resumo do trabalho. Esse resumo você vai contar. Você vai falar a questão problema, é importante que apareça lá no resumo, tá? Por que que o trabalho existe. Não precisa colocar histórico, mas você precisa colocar a conclusão do trabalho, é importante que apareça nesse resumo. E depois do resumo, viu? Você vai colocar um sumário. Então tá aqui um sumário. O sumário é um índice. Então está aqui o número da página e cada assunto desse. Pronto, terminou o trabalho. O trabalho é isso. Note que
ele é todo amarrado. Se você coloca aqui coisas copiadas aqui, coisa copiada aqui, coisa copiada aqui, essas coisas, elas não ficam, não ajudam a resolver aquele problema, porque cada trabalho é único. Se você copia de um trabalho e encaixa no outro, ele fica sem nexo, fica uma coisa assim, não se encaixa as partes. Então, ele é todo amarrado. Essa questão problema é o centro do trabalho. A questão problema está amarrado com título, está amarrado com histórico, está amarrado com as teorias, está sendo usado aqui, está amarrado com a conclusão. A conclusão é a resposta dessa questão problema. A conclusão é isso, a resposta da questão problema. Então, foi definido uma questão problema, um assunto que foi levantado, uma questão, uma pergunta. Questão problema é uma pergunta que foi levantada e a resposta dela é a conclusão do trabalho. Pronto, o trabalho é isso daí. Tá? Isso daí é uma versão enxuta de um trabalho acadêmico. Enxuta porque ele pode ser muito maior que isso. Para um PPI, ele já está ótimo. Já resolve aí. Você, na hora de trabalhar com as teorias, você acrescenta também disciplinas que você estudou, tá? A parte de disciplina que você estudou. E aí, então, fica um trabalho bem amarrado, simples, não é difícil de fazer e ele resolve. Agora, ele pode ficar difícil se você começa pelo meio. Você começa colocando pedaços do trabalho aqui, pedaços de artigo, ou não sabe para onde vai, e simplesmente sai escrevendo aqui. Então, por isso que você tem que começar pela questão problema. A questão problema é a parte muito importante do trabalho. Tá bom? Então era isso. Obrigado pela atenção.